Beleza, agora a gente vê aqui rapidinho umas ideias sobre continuidade. Como é que a gente define continuidade para funções, né, de uma variável ou várias variáveis reais? A gente tem que ver se aquela função ela não tem furos, né, se ela não tem rompimentos. Em uma variável só isso é muito fácil, né? A gente tem aqui uma funçãozinha, se ela tem um pontinho que ela não está definida, naquele ponto ela não é contínua. Se ela vem aqui, só que ela quebra e ela continua lá em cima, ela é descontínua, porque ela teve uma ruptura. Até minha professora de cálculo 1 dizia que se você pega uma função de uma variável real e você não consegue desenhar ela sem tirar a caneta do papel, aquela função não é contínua. E está certíssimo, porque se existe qualquer ruptura, qualquer ponto indefinido, aquela função é descontínua. Mas como é que a gente coloca isso em termos matemáticos, né? Primeiro, a função tem que estar definida naquele ponto, para que não tenha um ponto em que ela, né, não existe indeterminação. Ou seja, a função tem que estar definida naquele ponto. Também tem que existir limite naquele ponto, né? A gente precisa que uma função de uma variável ela tenha limite naquele ponto. Só que ainda pode acontecer da função ser assim, né? Ó, assim e estar definida. Ela está definida aqui onde eu quero que ela esteja, que ela vale esse valor aqui. Ela tem limite, só que ainda tem que acontecer uma terceira condição. O valor que ela tem aqui, nesse x que eu estou olhando, tem que coincidir com o limite dela aqui. A mesma coisa vai valer quando a gente estiver falando de funções de duas variáveis, beleza? A gente vai ver se a função está definida no ponto x0 e y0 que a gente está olhando. A gente vai ver se esse limite existe ou não. E a gente vai ter que constatar, com esse limite existindo, se esse limite realmente é igual ao valor em que ela está definida no ponto que a gente está vendo, que nesse caso eu estou chamando de x0 e y0. Então vamos olhar para essa função aqui. E a gente vai ver se ela é contínua, se não é contínua, se ela não é contínua, por que motivo que ela não é, certo? Então vamos ver aqui. Primeiro, a função está definida no ponto x igual a 0 e y igual a 0. Vamos ver, né? Assim, eu estou olhando esse ponto porque é o ponto que está sendo colocado aqui nas sentenças que definem a função. Então vamos lá. Está definido? Tá, né? Porque quando x é igual a 0 e y é igual a 0, a função vale 0. Então está definida. Ela tem limite quando x é igual a 0 e y é igual a 0. Vamos pensar o seguinte. Quando x é igual a 0 e y é igual a 0, a gente tem que ela vale 0. Mas nas proximidades disso, não é essa regra que vale. É essa regra que vale. Ou seja, a gente tem que calcular o limite dessa expressão, né? Quando x se aproxima de 0 e y se aproxima de 0. E tudo bem que eles não vão ser iguais a 0. Não é isso que a gente está olhando. A gente está olhando no limite. E aí, para a gente olhar isso no limite, é bem melhor a gente fazer isso por coordenadas polares. Na verdade, vai ficar bem mais fácil o nosso trabalho. A gente vai, então, calcular o limite. Em coordenadas polares é quando o r tende a 0, de 2 vezes r cosseno θ vezes r seno θ, dividido por r ao quadrado, que multiplica 1, né? Colocando r em evidência, a gente vai ter o princípio fundamental de trigonometria aqui. Tira os r's, ainda vai depender de θ, e por causa disso o limite não existe. E se esse limite não existe, essa segunda condição não está satisfeita, e se ela não está satisfeita, a função não é contínua. Vamos ver agora esse outro exemplozinho. Onde é que essa função é contínua? Já é outra pergunta, né? Onde essa função é contínua? Quando a gente olha que a função tem que estar definida no ponto para que ela seja contínua, a gente até pensou que a gente está aqui estudando o que acontece nas proximidades de novo da origem, né? Da origem do plano. Por quê? Porque é o único lugar em que não existe aqui uma indeterminação. Quando x é 0 e y é 0, a gente tem aqui a indeterminação. Então a função automaticamente já não está definida nesse ponto. Justamente nesse ponto, a função é descontínua. Mas vamos para frente, né? Existe limite nesse ponto? A gente vai ter aqui r ao quadrado multiplicando cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, né, em coordenadas polares, sobre r ao quadrado.
cancela o zero ao quadrado, ainda vai depender de θ. Então, além de ela não estar definida no ponto, também não existe limite no ponto. E imagina esse limite ser igual ao valor dela no ponto, né? Se nada disso existe. Mas, assim, a pergunta é, onde essa função é contínua? A gente pode dizer tranquilamente que essa função é contínua por toda parte, exceto em x igual a zero e y igual a zero. Beleza? Então é basicamente você fazer contas de limite, você resgatar ideias que você já sabe lá do cálculo 1, só que agora usando nossas continhas de limite em duas variáveis, usando o que a gente entendeu de coordenadas polarizantes, beleza? É totalmente análogo.